onde Jesus foi após a sua morte. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje eu convido você para ficar comigo para entender para que lugar Jesus foi quando morreu, para onde Jesus foi depois da sua morte, aonde Jesus ficou durante esses 3 dias depois de morto, para onde Jesus foi após sua morte. Então nós vamos falar isso no vídeo de hoje. E eu espero que você fique comigo até o finzinho, porque eu creio que você vai gostar. Nós vamos dentro de cada versículo bíblico entender onde Jesus estava. E para entendermos em que local Jesus estava após sua morte, nós precisamos entender as Escrituras nos explica acerca deste local. E já falamos aqui, para entender as Escrituras, nós precisamos entender o pensamento hebreu. O que o Senhor Jesus alfabetizou todo esse povo durante esse tempo. Então nós precisamos entender como o Senhor foi alfabetizando, ensinando esse povo. Não estamos explicando o judaísmo, estamos explicando que o Senhor nos passa através dos profetas, dos patriarcas. Está aqui em Mateus 12:40, quando Jesus diz assim: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ora, Jesus então foi para o seio da terra? Por que Jesus está deixando esse sinal? Porque Jesus vai ficar 3 dias e 3 noites desaparecido. Ele só aparece após o 3º dia, que ele vai ressuscitar e aparecer para as mulheres e para os seus discípulos. Então ele está falando isso aqui, que o único sinal que ele vai deixar é o do profeta Jonas, que é ele no seio da terra. Então Jesus ele foi para o seio da terra. Então nós precisamos entender o que é isso, o seio da terra. Essa palavra seio da terra aqui, ela está ligada a uma palavra hebraica. Essa palavra hebraica é Sheol. O que é Sheol? O Sheol, para os hebreus, para a concepção hebraica, é o lugar onde os mortos habitavam. Era o lugar onde os mortos habitavam, onde os mortos faziam a sua morada. E para os hebreus, essa palavra Sheol, ela significa mundo dos mortos, submundo, mundo inferior. Nós vamos ver que no decorrer das Escrituras, essa palavra, ela aparece ali com uma constância de umas 65 vezes. Sheol ligado ao mundo dos mortos. E a palavra Sheol é diferente da palavra Kev. Essa palavra Kev em hebraico significa sepultura, aonde a pessoa é colocada. Então há uma diferença. A concepção hebraica sobre o mundo dos mortos é um local no seio da terra realmente. Meus queridos amigos, e se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço que você deixe aquele joinha aí para ajudar o canal e deixe um comentário, um amém, glória a Deus, não importa. Deixe um comentário para que o YouTube veja que você está interessado no vídeo, para que eu possa continuar com mais vídeos aqui no nosso canal. E eu já agradeço a vocês. E como a gente está falando do pensamento, de como pensavam os patriarcas, nós vamos pegar aqui o nosso patriarca Jacó. Jacó, em uma certa ocasião, nós vamos ver que o seu filho preferido, José, é morto e os irmãos chegam ali para dar a notícia. Papai, José morreu. E quando eles chegam ali para dar a notícia, eles vão contar em detalhe como José morreu. Aqui em Gênesis 37 e 33 diz assim: e conheceu, disse, é a túnica do meu filho, uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs um pano de saco sobre os seus lombos. Lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os filhos e todas as filhas para consolarem. E recusou, porém, ser consolado e disse, na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E ele diz que
E olha a visão que esse patriarca tem do mundo dos mortos. Ele vai dizer com todas as palavras: e chorou, e hei de descer ao meu filho até a sepultura. Ele diz que ele tem Jacó tem a concepção que ele tem que descer até o Sheol, porque essa palavra sepultura aqui é Sheol. Ele não diz que ele vai ter que enterrar o filho, porque aqui fica bem claro que ele entende que não há corpo, não há o corpo de José, porque as bestas feras o despedaçaram, a bestas feras o comeu. Então ele ficou só com aquela túnica manchada de sangue, e então ele tem a concepção que não pode enterrar o seu filho. Então a concepção de Jacó sobre esse Sheol, sobre esse mundo do morto, é que ele desceria então a José, porque José estaria no seio da terra. E continuando aqui, queridos irmãos, nós vamos aqui no Salmos 139:8, e diz assim: se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha casa, eis que tu ali estás também. Então, o salmista, ele está falando, se ele for ao céu ou se ele for ao Sheol, a presença de Deus é constante. Bem diferente do pensamento de hoje. Hoje a concepção moderna é que o mundo dos mortos é governado pelo maligno, por Satanás. Mas aqui o salmista está sendo bem claro que o mundo dos mortos é governado pelo Senhor, porque até se ele colocar sua cama no Sheol, até se ele colocar sua cama ali no mundo dos mortos, a presença do Senhor se faz presente. Então, até no mundo dos mortos, o governo pertence ao Senhor. E eles têm essa concepção muito diferente do que se pensa hoje. Então, Jesus está cumprindo aquilo que os antigos hebreus estão falando. O Sheol é onde até a presença do Altíssimo está ali. Então, eles falam que o mundo dos mortos é um espaço criado por Deus no mundo subterrâneo onde os mortos habitam. E o livro de Eclesiastes vai dar algumas características do que acontece nesse lugar. E a gente vai pegando essas dicas que a Bíblia vai dando e vamos juntando para entender onde estava Jesus. E aqui em Eclesiastes 9:5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento, porque eles não participam mais desse século. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, Eclesiastes está falando que eles não têm mais conhecimento e não tem mais parte nesse século. Por isso que nós, nessa concepção, também não aceitamos que os mortos conseguem trazer mensagem para os vivos. Por causa desta concepção, porque os mortos, eles não têm mais acesso a coisa alguma debaixo do sol, eles não sabem mais, eles não têm mais acesso a esse nosso século. Então, quando se fala em comunicação com os mortos, nós não aceitamos por causa desse ensinamento que são passados aqui nas Escrituras. E um dos livros considerados mais antigos da Bíblia, que é o livro de Jó, esse homem que vai conversar com o próprio Deus, nos diz algo a respeito desse mundo dos mortos. E aqui em Jó 3:13 vai nos dizer assim, algo que vai nos abrir mais a mente acerca deste mundo. Ele diz assim: porque já agora jazirei e repousarei, dormiria e então haveria repouso para mim.
Então, ele diz que é um lugar de repouso, ele entende que é um lugar de descanso, o que o Senhor tem preparado para ele. Em meio àquelas chagas, em meio àquele sofrimento que ele já estava ansiando esse lugar, porque ele dizia, é um lugar de descanso. E aí, completando aqui no versículo 17, ele diz assim, ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Vamos continuar aqui com Jó, que tem uma experiência muito grande com Deus. Tem os altos, tem os baixos, mas tem sua experiência, seu conhecimento de falar com o próprio Deus. E aqui em Jó 10, 20, ele diz assim, ele começa a pintar um retrato do mundo dos mortos. Então, através desses homens que Deus usa, eles vão deixando alguns conhecimentos para nós. Porventura, não são poucos meus dias? E deixe-me para que, por um pouco, eu tome alento. Antes que me vá, para nunca mais voltar, à terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima, com a mesma escuridão, terra de sombra de morte e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Então aqui Jó já vai abrindo o coração dele, que ele não quer mais estar naquelas condições que ele está, e ele vai e abre o coração. Então Jó ele classifica esse lugar como um lugar escuro, um lugar sem luz, um lugar frio. E assim ele descreve onde não há mais atividade. Eu quero botar assim bastante versículo, quero que vocês marquem na Bíblia e guardem para estudo. Então aqui no Salmos 88, 10 diz assim, o salmista vai falar, mostrarás tuas maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão. Olha só a concepção, os mortos se levantarão e te adorarão. Será anunciada a tua benignidade na sepultura ou a tua fidelidade na perdição? E o salmista apela aqui, ele diz que os mortos não podem se levantar para louvar o Senhor. Então ele está explicando as condições daquele que dormiu. E aí no 94 aqui na frente o salmista fala assim, se o Senhor não for ao meu auxílio, já minha alma habitaria no lugar silencioso. Então ele fala que é um lugar silencioso. Então nós vamos juntando os pensamentos assim de cada hebreu em diversos lugares da Bíblia e o pensamento é o mesmo, que o Sheol é no seio da terra. Então Jesus quando ele diz que ele vai ao seio da terra, ao centro da terra, totalmente de acordo com o pensamento hebraico. Então, aonde foi Jesus quando morreu? Então, Jesus, quando ele morre, ele vai cumprir as palavras dos profetas, do salmista, ele vai cumprir aquilo que os hebreus falaram ele vai cumprir aquilo que Deus falou através dos hebreus, o pensamento desses homens, que o mundo dos mortos é no seio da terra. Então ele usa o profeta Jonas e usa toda a Bíblia como um contexto e ele vai estar durante esses 3 dias que ele desaparece ali no seio da terra. Então Jesus foi para o Sheol, que é no interior da terra. E quando nós começamos a pesquisar, tudo faz sentido. Por quê? Porque o pensamento, a cosmovisão hebraica era que o homem, após a sua morte, ele ficava em um lugar reservado, preparado por Deus, onde a sua alma ficava aguardando, chamado Sheol, ou mundo dos mortos. E é justamente onde Jesus vai e fica ali durante 3 dias no mundo dos mortos, fazendo com que todo pensamento tenha sentido. E aí eu vou colocar para você uma imagem. Você está vendo essa imagem? Então essa é a imagem que ilustra o pensamento hebreu, a cosmovisão hebraica. Então, para você entender
o que a Bíblia diz, você tem que entender a cosmovisão hebraica, porque senão não conseguimos fazer, senão a Bíblia não vai conseguir passar a sua, porque senão você não vai conseguir entender os versículos bíblicos se não tiver o conhecimento do que realmente os hebreus entendiam como mundo dos mortos. Então você vê que eles veem o mundo e abaixo aí, no interior da terra, algum local aí é um lugar reservado que Deus criou para que o homem, após o pecado, tivesse a sua alma guardada aí. Que, como já falamos nos outros vídeos, o corpo, ele volta ao pó que lhe deu, o espírito, ele volta para Deus. É por isso que lá na cruz Jesus ele grita: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, porque o espírito volta para Deus. E até então a alma ficava ali naquele lugar chamado Sheol, para onde Jesus foi quando morreu. Então, espero que você tenha entendido a mensagem de hoje. Fico com essa palavra até o próximo vídeo, se Deus quiser.